nós tínhamos escolas com 1.800.000 arquivos. Imagine sem hora em produção de professor. A AWS, eu brinco que é um grande Lego que você vai encaixando as peças e de quantas formas você pode montar. O trabalho do parceiro não é conseguir um preço menor ou aplicar um desconto, mas usando seu exemplo, né? Usando o Lego correto e trocando as peças, dá uma diferença grande no orçamento. Vencida a etapa, eu descobri com vocês uma AWS que eu não conhecia. Muito bem, estamos começando hoje mais um episódio do Inovatum Podcast, hoje com convidados ilustres aqui, vou deixar que eles se apresentem. O tema hoje, a gente vai falar sobre a nuvem como um motor de crescimento real para empresas, né? Porque a gente tem a tendência de enxergar a nuvem, ou algumas empresas têm a tendência de enxergar a nuvem apenas como um custo. Então hoje nós trouxemos um caso real aqui, nós trouxemos pessoas que têm experiência própria no tema. Para falar um pouco, eu quero ouvir deles a experiência pessoal, vou ser neutro, né? Porque vocês já conhecem a minha opinião. E vou pedir que a gente, para começar, antes da gente entrar propriamente no tema, que vocês se apresentem. Gabriel. Obrigado. Bom, sou o Gabriel, né? Sou da própria equipe da AWS, eu trabalho na área comercial, cuidando, né, do desenvolvimento do mercado SMB. Aqui, dentre as regiões que eu atendo, Minas Gerais faz parte aí do meu portfólio. Então, esse é assim que eu conheci o Eduardo, né? Pode se apresentar aí, eu acho que... Meu nome é Eduardo, sou diretor executivo da DJ. Estou com o Imarce já há algum tempo, né? A gente já fez esse contato. Sou gestor de EAD e a nossa empresa é especializada em educação à distância. E aí, quando a gente fala de educação à distância, a gente fala de nuvem, a gente fala de internet. Então, sim, eu vou falar um pouco sobre essa experiência que eu tenho, que é bem heterogênea, até a nossa chegada aqui, e espero permanência de longo prazo. É isso. Lucas. Bom, eu sou o Lucas, alguns de vocês já me conhecem, participo algumas vezes aqui. Tive o prazer de apoiar, né, a DJ nessa jornada na Master, né? Como arquiteto de soluções e líder operacional da equipe técnica, e vim aqui para comentar um pouco também sobre toda essa jornada da DJ junto à Emaster e à AWS. Eu não agradeci, né? Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer tanta presença de vocês aqui, agradecer ao Gabriel a indicação do Eduardo, porque foi através da AWS que houve esse contato entre a gente, né? Nós somos apresentados, não foi, Eduardo? A gente, voltando aqui, dando um passo atrás, vamos pegar uma época antes desse processo ter se estabelecido. Você já trabalha há quanto tempo com ensino à distância? Não começou agora? 25 anos. 25 anos. 25 anos. E a gente está junto, trabalhando em conjunto? 2 anos. 2 anos. Um pouquinho. O processo de adoção de nuvem, e eu queria pegar esse ponto, antes da gente começar, sem entrar muito numa camada técnica, mas eu queria desmistificar primeiro, está se tendo uma apresentação incorreta do que é nuvem. Só porque a empresa retirou o ambiente de servidores dela de dentro do escritório, que a gente chamava de on-premises, e levou para um provedor externo, isso automaticamente não significa que ela foi para a nuvem. Ela pode estar dentro de um data center, ela pode ter um colocation. A gente tem empresas de todo tipo, esse é um mercado que tem crescido muito, né? Tem se inaugurado data center um atrás do outro, a gente vê aí. E eles começam um processo de divulgação que eles têm uma oferta de nuvem, mas em primeiro lugar, quando a gente trabalha com uma empresa como a AWS, isso realmente é nuvem. Existe todo um arcabouço de serviços envolvidos ali dentro que vão muito além da gente ter só um servidor, onde a pessoa vai alugar o espaço daquele servidor. E o projeto da DJ é um projeto que envolve o uso de vários outros serviços, além da hospedagem em um servidor. Mas eu queria perguntar, Eduardo, como é que foi esse processo de migração? Antes, como é que doía muito? Você tinha muito problema? O que acontecia? Nossa. O seu antes vai quando? Porque é o seguinte, a DJ já tem 14 anos de vida, né? Então, uma das proposições da DJ era fechar o ciclo inteiro do EAD. Então, desde escrita de material autoral, produção de mídia, de conteúdo, instalação de plataforma Moodle, configuração, gestão, certificação de aluno e tudo. Fizemos esse ciclo todo e há uns 5 anos
6 anos atrás, a gente entrou num projeto muito grande. E aí nós vimos a limitação, né? Quando você fala assim, pequenos data centers ou grandes data centers, ou conceito de nuvem, talvez eu não saiba explicar, mas eu sei experimentar. Vou te falar assim. Então, quando a gente achava que tinha que dar conta da parte de infraestrutura, essa era a dor. E até a transição da gente estabilizar esse processo, ele foi longo, foi sofrido e foi caro. Porque, assim, no EAD, o que a gente tem? A gente tem um ativo educacional da empresa conosco. É uma coisa que ninguém considera. Nós tínhamos escolas com 1.800.000 arquivos. Imagine sem hora em produção de professor. Entre vídeo, PDF, SCORMs, etc. Que estava na plataforma. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. E isso me dava muita aflição, né? Assim, você está numa nuvem, mas você não tem apoio, o apoio tem que estar dentro da empresa. A gente não tem um nível de especialista de arquiteto para nos dar o apoio, porque o nosso negócio é educação. Né? Então, assim, depois que a gente venceu todos os processos, esse foi o que mais pesou para a gente. Foi o último a ser resolvido. E agora está. Agora tá funcionando bem. Lucas? Agora está. Agora está. Eu vou até, assim, a gente está gravando aqui, mas pode ficar à vontade, né? Como é que foi essa experiência com a EMASTER? Você tem coisa para reclamar? Reclama com o Lucas aqui. Não, o Lucas penou com a gente, foi na transição. Porque realmente, assim, nós já trabalhamos com um projeto que o Lucas pegou, esse grande. Na Google, da Google para DigitalOcean, da DigitalOcean para LeaseWeb, da LeaseWeb para a AWS, mas com uma experiência não positiva com outra empresa, e a AWS com vocês. Então, assim, a gente experimentou vários data centers, várias maneiras de relacionar com a empresa. Né? Então, assim, acho que o único problema que a gente teve, e pequeno, e dentro da previsão, foi a migração. Né? Então, você tem que acomodar, e aí o Gabriel ajudou, porque a AWS tem uma característica que é o transfer out, né? Quer dizer, que a gente tem que trabalhar bem, porque tem todo o tráfego de conteúdo, né? O aluno faz requisição todo o tempo. Então, o EAD é uma característica muito específica. Então, se a gente está falando que a empresa tem 50 cursos, dependendo do tamanho que ele tem de arquivos, ela está fazendo transferência todo o tempo. Então, a gente estava, antes da vinda para o Master, a gente estava uma experiência não boa com a AWS, posso dizer até que ruim, porque não estava sendo dado o tratamento na transferência de arquivo e a gente estava tendo uma escala financeira muito grande. E isso era uma coisa que... Acho que jogava para a internet e voltava, né? Acho que era algum tráfego assim que estava acontecendo. Olha, acho que não entrando no Technicase, né? Mas eu acho que basicamente... Acho que uma maneira como estava se direcionando o arquivo não era o mais adequado para o cenário, né? E não era uma coisa que era esperado que o Eduardo soubesse também, né? Acho que nem minha equipe, tá? Não, ninguém. Mas ninguém. Isso é interessante porque a gente sempre bate nessa tecla, a gente sempre fala isso, né? Sim. Quando a gente faz a gravação aqui, quando a gente apresenta isso para um cliente pela primeira vez, e a gente, como bom mineiro, a gente sabe que o cliente é desconfiado, né? E a gente fala, olha, o nosso trabalho é tentar entregar a solução de uma maneira mais robusta, mais segura e principalmente atuando num ponto que você falou aí de custo. A gente sabe o quão caro é pagar uma fatura. E a fatura, ela tem que ser justa, ela tem que ser em cima daquilo que efetivamente a empresa está consumindo. E em nuvem, ela tem 1 milhão de maravilhas, mas ela tem um risco que é o consumo descontrolado se a pessoa não souber o que é que ela está fazendo. Sim. Ou mesmo sabendo, ela já tem esse risco. Então, a atuação nossa, ela funciona muito nesse ponto. A gente preocupa muito com o lado do cliente, se está adequado, o que a gente está utilizando em nuvem, a solução em nuvem, ela está contribuindo para o negócio do cliente, o custo está compatível com o que ele espera, a gente, de alguma forma, está contribuindo, ajudando para que esse negócio cresça e o cliente tenha resultado efetivo, como é que a gente está ajudando o negócio em si? E foi uma das coisas que a gente começou conversando, né, Eduardo? Logo no início do nosso trabalho, você tinha muitas preocupações com essa parte operacional de infraestrutura, de custo. Se o ambiente vai funcionar, se não vai travar, se vai rodar, se vai ficar dentro do orçamento, se não vai ficar caro
O Gabriel até conseguiu apoio de funding para justificar esse processo. Foi uma mas acho que vale reforçar nesse ponto que eu vou até fazer aquela piada que eu sempre faço, né? Que o Eduardo me recebeu bravo, né? Ele tava nervoso. Com toda a razão dele. Eu tava desesperado. Mas, assim, eu não vou tirar a razão dele, porque se eu estivesse na posição dele, eu também estaria muito bravo. Mas o ponto que o cliente, nesse sentido, né? O Eduardo em específico, abriu pra gente é justamente a confiança. Porque eu falei pra ele, não, tem alguma coisa errada. Eu também não sou técnico. Eu não vou conseguir chegar pro Eduardo e falar, não, é isso. Eu também não sabia, mas eu falei, não pode ser. Tem alguma alternativa, tem N possibilidades dentro da nuvem. A AWS, eu brinco que é um grande Lego que você vai encaixando as peças e de quantas formas você pode montar? De várias formas. Então, às vezes você montou de um jeito, mas e se tiver de outra forma melhor? Então, abrir o espaço, que foi isso que ele fez. Falei, Eduardo, o que eu te ajudo? Cara, minha fatura tá cara. Não tá inviável, vou sair, vou embora, né? Não, calma. A gente vai fazer um trabalho aí de investigação, vamos colocar quem pode nos ajudar a investigar e entender o que a gente consegue melhorar. Então, o meu papel ali foi tentar estancar o problema até a gente encontrar a solução final, que foi o que aconteceu. Só que pra mim, se ele não tivesse me dado essa abertura e confiado, que eu acho que essa é a parte mais importante, é confiar que eu não tô ali pra... Não, eu quero que você gaste com nuvem, quanto mais você gastar... Não, eu quero que você use o que você precisa e você desenvolva o seu projeto que é voltado para educação, não é voltado para cloud, não é nuvem, não é infraestrutura. O servidor para você é uma ferramenta. E aí você abrir esse espaço, acho que foi o primeiro ponto. Se ele não tivesse falado, não quero nem olhar na sua cara, a gente não estaria aqui hoje. E acho que não sei onde você estaria, não sei como estaria a sua solução hoje. Não, assim, espero que se você não tivesse tomado a decisão de estar com a gente, eu acho que você não estaria tão feliz, né? Como você falou, já tá tranquilo. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Mas, assim, isso é também importante. É confiar que a gente não tá ali pra passar ninguém fazer ninguém de ingênuo. Falar, não, que ingênuo. Não é ingênuo. A gente realmente quer entender como usar e a melhor forma de operar. E eu vou dizer que, parece que não, mas é muito comum a gente encontrar empresas que estão deixando de usar os recursos como deveriam, sabe? E realmente otimizar. E não é obrigação, porque às vezes não é o core, eles não são especializados, não tem como. É muito serviço, é muita coisa. Eu não ia renovar o contrato com o cliente, Roger. Você ia perder o contrato. Eu ia perder o contrato. Você ia perder faturamento. Não, e assim, eu vou te dizer que a gente estava consumindo 80% com infra. 80% com infra e... A Lucas sabe isso mais que eu. Sim. A empresa não é preparada para receber o impacto de um cliente insatisfeito com o cloud. Quando o Eduardo veio trabalhar com a gente, o mais difícil não foi nem em si a migração. Porque isso a gente, modéstia à parte, a gente domina, a gente consegue fazer muito bem. Mas a nossa maior dificuldade era conseguir controlar o Eduardo, porque ele vinha magoado. Ele tava chateado, ele tava na bronca. Eu não sabia que ele não tava assim. Você era difícil de controlar. Mas realmente, acho que ele tava bravo. Primeiro meu encontro com ele tava bravo. Cara, a gente tava aqui trabalhando, fazendo ali nas fases iniciais, que a gente precisa fazer um assessment, e demora, porque a gente tem que fazer toda a investigação, entender o real cenário. E aí ele já batia no Gabriel. E aí o Gabriel chamava o nosso comercial, falava assim, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, a gente tá trabalhando. O Eduardo tem que ter calma, a gente vai fazer o negócio funcionar. Mas é a questão de você construir a confiança. É isso que você tinha perdido. Mas você estava preocupado. Eu falo isso com o time. A gente que trabalha com suporte, quem trabalha com desenvolvimento de software na área de dev, ela lida com um filé. O suporte, e principalmente quando você está pegando um ambiente em crise, é uma área mais difícil. Você vai lidar com alguém que está frustrado porque adquiriu algo e aquele algo não está entregando o que a pessoa esperava, ou está custando mais caro, ou não está funcionando como ele gostaria. Então, é um cenário esperado que ocorra conosco. A gente está preparado para isso. E um ponto que eu acho importante da gente falar é que muitas das pessoas ficam achando que na precificação o preço é um mistério, porque vai ter um preço, um desconto. O preço da AWS é público. Qualquer um que entrar lá no site vai ver os preços de qualquer região do mundo. Ele está aberto para qualquer um. O preço é aberto. O trabalho do parceiro não é conseguir um preço menor
ou aplicar um desconto, mas usando seu exemplo, né? Usando o Lego correto e trocando as peças, dá uma diferença grande no orçamento. Eu não sei o quanto que impactou. Você falou que estava custando 80%. Inverteu. Inverteu. Ah, que bom. Então o custo eu não sabia desses números, não, Eduardo. 20%. Assim, a gente demorou, e aí o que o Gabriel proporcionou para a gente na transição, que foi a transição programada de 2 a 3 meses, a gente indo no primeiro, segundo mês, porque tinha muita transferência de... Gente, nós estamos falando aqui de 115 mil usuários, 60 mil ativos, 40 mil cursos, sendo 25 mil cursos em operação. Então, nós não estamos falando de uma transferência de pequeno, não. Estamos falando de uma transferência muito grande. Nós estamos falando num top 10 Brasil. Nós estamos falando de pouca coisa, não, falando de muito. E aí eu vou ter que me justificar. Porque, pensa bem, gente, eu estava cheguei a 80%, eu e o Gabriel conversamos 4 a 5 meses, não foi menos do que isso, para eu vir para cá. E eu estava desconfiado mesmo, Lucas, porque assim, foram anos de promessa da minha equipe, do outro provedor, do outro fornecedor. E aí eu até confundi um pouco os papéis da Emaster com o próprio Gabriel, porque a gente tinha uma relação assim, mas tinha uma desconfiança mesmo, não era pessoal, era nem profissional. Era desgaste. Eu sou uma pessoa super calma, para eu estar nervoso, porque assim, quem me perguntou como é que eu estaria hoje? Não, a empresa possivelmente não sobreviveria a isso. Sério? Nós tivemos um evento antes da vinda para cá, e aí podendo falar sobre academia, sobre políticas de administração, que a gente respeitou com o Lucas, né? Quer dizer, a gente não quer senha de servidor, não quer senha de root, não quer ficar mexendo no servidor, mas era um cliente que mexia no Moodle. E ele desconectou o Moodle do armazenamento. Ou seja, e o Moodle é o seguinte, para vocês entenderem. Eu não tenho um diretório bonitinho, curso A, módulo 1, módulo 2, não. Ele é um caos. E o sistema lá, o PHP, o banco de dados, ele localiza o arquivo. Quando você desconecta, são 2 milhões de arquivos que você não sabe do que se trata. Não é questão de você chegar lá e salvando. Foi uma engenharia absurda que o pessoal fez, contratando pessoas. Então eu vim desse desgaste. Né? Eu vim assim, tanto eles queriam que eu fosse embora, quanto eu não queria ficar. Mas eu pactuei com o pessoal lá. Então quando vocês começaram, eu estava super tenso. Por vários motivos. Assim, imagina a responsabilidade. Eu falei primeiro sobre o ativo. Quanto não custa isso? Quanto que eu não seria multado? Quanto que eu não seria cobrado? Eu não sobreviveria a essa transição. É interessante porque acontece, né? A gente pega alguns casos assim de um ambiente que está num momento de crise. Assim, não são todos os clientes, mas a gente eventualmente tem um caso. Eu não sabia que o seu caso estava tão grave assim. Assim, a gente sabia que tinha alguns problemas e tal, mas o que eu acho interessante a gente fazer uma análise, que a gente está olhando para o passado e foi vendo um histórico, né? Mas o que eu acho interessante da gente analisar é o quão rápido ou o quanto isso mudou com o passar do tempo. Porque antes a infra era uma preocupação, tanto com funcionamento quanto custo, a gestão. Sim. Depois que, vamos dizer, o ambiente ficou estabilizado, a gente viu isso acontecer com muita frequência. Aqueles problemas, aquela dor de cabeça, aquele estresse que existia lá no passado deixa de existir. Isso já aconteceu com vocês também, né? E nesse projeto mesmo a gente conseguiu estabilizar. Eu tinha mais 1 ano de contrato. Esse último ano de contrato foi tranquilo. Foi tranquilo. E assim, aí ponto pro Lucas, porque tem determinadas orientações que a gente se relaciona com o cliente. Quer dizer, eu tenho a plataforma comigo, eu hospedo, mas vou cuidar do curso, treinamento de professores e tudo. Determinadas orientações que a gente não passava. Do tipo assim, o Lucas fica falando comigo, por que esse cara tá mexendo aí? Por que tem senha disso? Por que tem senha daquilo? Então a gente começou a fazer um bloqueio no cliente, que eu nunca tinha recebido orientação, para eles não mexerem. Vou te dar um exemplo. O cliente tinha acesso ao banco de dados, ao sistema como um todo. Ele foi lá, reinstalou um PHP numa máquina.
Só que estava ligado lá no EC2, etc. Ele impactou no ambiente inteiro. Foi quando a gente falou assim, por que ele vai ter que ter senha? Então a gente mudou o tipo de relacionamento com o cliente, mas de coisas que ninguém nunca tinha me avisado. Você pode falar, não, você é inocente. Mas são riscos. Não é seu core, né? Em grande escala, você fala assim, o cara tem a senha de administrador do servidor da AWS, eu sei que vai dar problema. Mas tem camadas, né? Tem níveis, até o nível você fala assim, não, você não vai mexer. Hoje a DJ não faz negócio se a pessoa quiser mexer no servidor, no cloud, na infraestrutura. E dependendo do que ele vai querer mexer dentro do Moodle, a gente também não faz negócio. Então isso foi um aprendizado que a gente tirou. Eu vou ter o admin master do Moodle, mas a responsabilidade da DJ é da master. Eu não faço isso. Não faço porque ele vai desconectar, ele vai perder arquivo, vai explodir. Nós estamos falando sobre 1 ano sem abrir um suporte. O último suporte que eu abri, eu lembrei. Eu pedi só para olhar o financeiro desse ano, só para a gente dar uma atualizada em alguns detalhes. Mas na hora que explodir, vai sobrar para a gente. Eu, em primeiro momento, e vocês, o segundo, né? Então, assim, a política definida pós e master foi extremamente favorável para a gente. Legal da gente poder falar isso e ouvir, porque essa transição de ter que se preocupar com problemas, custo, infraestrutura, ela é comum em empresas do SMB, né? As empresas menores, a gente vê essa situação ocorrendo. E, em vários casos, a gente vê depois que estabilizou o ambiente, a parte de abrir chamada, assim, a curva de abertura de chamada, ela reduz, o tipo de preocupação com os problemas também diminui, a não ser quando a empresa vai passar por um processo ou de crescimento, passando por uma expansão, fomos comprados, a gente vê isso acontecer, ou o contrário, eu vou sair desse segmento, vou fazer um descomissionamento do ambiente, vou diminuir, a gente também vê isso acontecer eventualmente, que não foi o seu caso. Mas assim, genuinamente, a gente preocupa muito com o seu resultado, como é que a empresa funciona. E o tema do podcast, que é falar sobre a nuvem como motor de transformação. A gente está tendo essa conversa aqui hoje, Eduardo, porque quando a gente viu o seu modelo de negócio, a gente falou, a gente pode discutir. Você tem processos e ferramentas e modelos de trabalho muito inovadores. E a gente tem condição de transformar isso em escala. Então, eu vejo no caso de vocês, a gente trabalhou um produto em conjunto. A gente construiu um produto em conjunto. A gente decidiu investir nesse produto, a iMaster, em conjunto com a DJ. Então, quando a gente fala que a gente preocupa com o cliente e fazer com que o cliente cresça, tenha mais resultado, é genuíno, porque em alguns casos a gente vira até sócio. A gente virou sócio. A gente virou sócio. A gente virou sócio. A gente está construindo. Viu, Lucas? Não tinha tanto rancor no coração, não. Passou. O Lucas já está até preocupado. Não, é porque é um feedback psicológico aqui agora, mas é porque eu não tinha noção que eu estava transmitindo isso. Porque assim, eu sou gente extremamente calmo. E é importante a gente deixar claro também para quem está nos ouvindo o seguinte: eu sou intermediário ainda, tá, gente? A gente tem um cliente final. Sim. Então eu sou um intermediário. Normalmente eu sou muito tranquilo para resolver. Mas naquela fase, não dava, gente. Eu não tinha mais estrutura. Eu acho que a grande dificuldade que estava aí é justamente o que. Digamos assim, a bucha que nós pegamos. A iMaster trouxe a DJ tanto de um colocation quanto de uma outra empresa que já entregava nuvem. Então nós pegamos os dois cenários. E a grande dificuldade que a gente tinha era de tirar o conceito do Eduardo de que a AWS não presta, a AWS está me dando trabalho, porque não era a AWS, era o que o Gabriel falou. Era a forma com que o Eduardo, né, não ele, porque ele não é o core, mas como que a DJ estava utilizando a nuvem. Então, na hora que a gente foi ajustando todo esse modelo de utilização, cara, a primeira migração foi bem sucedida, migramos um cliente menorzinho, uma peça menor, e a gente foi escalando, degrau a degrau, fomos fazendo por ondas, e o Eduardo foi criando essa confiança. Ele até achava que a próxima não ia ter problema nenhum, porque a gente já tinha aprendido tudo, e vinha a próxima, tinha um problema, tinha um outro ajuste, a gente aprendia com aquilo ali, seguia para a próxima etapa.
Mas assim, graças a Deus e ao nosso trabalho, ao trabalho do Eduardo, a paciência do Eduardo, nós conseguimos aí concluir todas as ondas com sucesso e hoje ele tá aí, né? Feliz da vida, tranquilo, trazendo mais projetos pra gente, fazendo projeto em parceria, né? Assim, isso é o importante pra gente. Ô Lucas, aproveitando um gancho aí, eu acho que, assim, parte disso, que eu quero ver sua opinião. Os grandes provedores de nuvem, aí nós estamos aqui com um representante para falar isso, eles querem transmitir a imagem de que isso aqui é uma caixa de produtos que qualquer um pode usar, clica, consome, usa, que é tudo muito fácil. Passa aqui seu cartão de crédito, abra uma conta e pay as you go, né? Vai consumindo e utilizando. Algumas coisas isso pode funcionar, mas quando o projeto daquela empresa ele começa a se tornar mais robusto, acho que para uma conta de teste, para você brincar e fazer umas experiências, super válido. Mas eu acho que no ambiente de produção, principalmente no seu caso, um ambiente desse porte, a pessoa precisa saber muito bem o que ela está fazendo. Esse modelo assim de que eu mesmo vi um tutorial, assisti uns vídeos aqui. Não funciona. Não mesmo. A pessoa tem que ter, né, digamos assim, as pessoas que trabalham com nuvem, elas têm que ter plena convicção e conhecimento sobre os serviços. Claro, a gente sabe que é muito difícil e quase humanamente impossível conhecer e aprender a trabalhar com todos. A gente está falando aí de certamente mais de 200 produtos só. Acho que já passa de 400, não? Eu parei de olhar quantas regiões ela está atuando, porque você pegava o número. É muita coisa. Tinha um gráfico bonitinho antes que você via as regiões. Tinha. Hoje já não tá, tem mais. acho que o que eu vi já está desatualizado já. E eu não assim, vi faz muito tempo. E uma coisa, Lucas, o que impressiona é porque ela atende desde um aluno que está numa faculdade, quer montar um lab para testar ali um produto rapidinho, ou ela atende uma empresa global que tem bancos de dados distribuídos globalmente. Num dos reinvents que eu participei, eu vou entrar só num tecniquez aqui que você vai entender. Eles estavam lá dizendo que a sincronização, eu não lembro qual banco, global, porque as redes de fibra são proprietárias, entre regiões era de microsegundos. Então, quando você está fazendo atualização em tabela, com bancos distribuídos geograficamente, você tem sync de banco de microsegundo, que é um negócio muito complicado de fazer. Você garantir que os registros estão íntegros. Inclusive isso, por que eu estou mencionando esse tipo de uso? Ele é muito distante do que um SMB vai consumir. Então, dentro da AWS, e a gente como é parceiro, a gente tem que ficar fazendo certificação, curso, sim, a gente tem que conhecer e passar por provas de vários serviços que, em alguns casos, não fazem sentido para um segmento de empresas menor. E o tipo de dor, o tipo de preocupação, o tipo de necessidade que essas empresas têm são diferentes de uma empresa enterprise, de uma empresa que está rodando globalmente. A gente tem que ter essa leitura para saber entender a sua dor, onde que está apertando, onde que é o problema. E eu acredito que essa etapa a gente venceu bem. Sim. Eu queria falar da inovação agora, eu queria falar do Academia, dessa experiência que a gente começou a construir. Começou não, né? Já está pronto. A gente construiu juntos. Fala um pouco do produto, aproveita para divulgar, né? Agora a vida pode ir propaganda, né? Agora pode. Não, a questão é essa mesmo. Assim, a gente vencida a etapa, eu descobri com vocês uma AWS que eu não conhecia. Né? Então, assim, de produto, de apoio, de respaldo, de relacionamento. Começou com o pessoal da infra, teve a nossa oportunidade de trocar ideias. Então, assim, tirei da gaveta, né? Então, a gente tem várias soluções Moodle que... Como é que ele funciona? Você pode fidelizar a comunidade e ficar preso nela. E aí você vai ficar esperando as pessoas desenvolverem plugins, programas, ou você vai inovar. Mas, vamos lá, eu tinha saído de uma dor, como você disse, saí de uma dor muito grande, que era da infra, e ia cair numa de desenvolvimento com infra. Então, eu não estava muito exposto. Como a gente estabeleceu o relacionamento, se vocês tinham essa possibilidade, então a gente resolveu investir na inteligência artificial, resolveu investir em dashboards, painéis e sistemas de informação.
E acabamos que na troca de ideias e nessa relação de confiança técnica e empresarial e até pessoal agora, a gente então montou a concepção do Moodle Evolution, que é o quê? Não ficar preso e dependente das evoluções nativas de um software aberto. A gente reconhece toda a capacidade do Moodle, isso é inegável, foi na nossa decisão primária. Mas toda a evolução que a gente tem feito, nós temos feito com blindagem AWS, com software AWS e com o apoio de vocês. Então, a ideia do Moodle Evolution é o quê? A gente tem um mentor especializado em inteligência artificial. Acho que a gente nem chegou a conversar sobre isso. A gente estava bem lá na origem. O Gabriel pegou com a gente bem na origem. Então, nós viemos desenvolvendo o quê? No último ano, um mentor. Ele vai tem apoiar. A ver com aquela educação mais acessível, né? Porque eu acho que você chegou a comentar Sobre comigo, o né? institucional, que era Isso. um curso mais... que era pra ser alguma coisa... Que assim, gente, minha memória também não é muito boa. Eu deveria também armazenar dados na nuvem da minha cabeça, porque a cabeça já... Mas eu me lembro que a gente tava falando, né, sobre o grande... Acho que depois que o Eduardo tava mais calmo. Aí a gente conversou sobre a questão da personalização da educação, né? Sim. Que eu lembro que você estava me trazendo muito esse ponto. Que quando você tem pessoas com necessidades e habilidades diferentes. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva, tem diversas maneiras diferentes de você levar o conteúdo. E a ideia era você ter uma coisa personalizada para o seu aluno ali. Se ele está tendo dificuldade em determinado assunto, ele receber mais informação ou mais orientação para ele conseguir superar aquele desafio. Da mesma maneira que se alguém está se dando melhor com áudio, então vamos seguir pelo áudio, né? Vamos trazer o conteúdo no áudio. Eu acho que a gente falou disso, mas acho que estava uma coisa bem mais embrionária, né? Eu acho que isso que depois que essas coisas foram evoluindo, né? Que acho que aí a gente não voltou a aprofundar mais. E agora a gente está falando também de você explorar mais outras ferramentas, né? Então assim, basicamente, mas é tudo... Mas tá tudo conectado, tá né? tudo conectado. Uhum. Então, assim, quando eu conversei com o Roger lá no dia que a gente pensou, foi assim, nós temos um espaço de trabalho muito grande. Hoje eu estava ouvindo, antes de vir para cá, sobre a crise que deu ontem, né? De empresas que perderam uma queda da IBM muito grande no mercado, e a coisa deu... Porque eles estão tentando imaginar como é que a IA vai funcionar em 2027, como é que vai ter um mercado de ações, e isso aí mexeu com o mercado agora. E a IBM, assim, estou citando que ela puxou, parece que foi um maior prejuízo, outras empresas menores também. Deu uma pequena depressão ontem, né? Não foi nada de 29, não, mas ontem deu uma balançada e falou sobre IA. O que a gente desenvolveu? Entrando num espaço que não existe. Sim. Ou seja... Você tem um curso autoinstrucional, a gente pega uma plataforma, monta o conteúdo com qualquer diversidade que você colocou com relação a se vai ser leitura, se vai ser audiobook, se vai ser mais visual, etc. Mas ainda assim, no autoinstrucional é alto mesmo. A pessoa está muito solitária. E isso é um perfil muito específico, porque é o perfil de quem é quase autodidata. E você tem a outra ponta, os cursos que são tutoriados. Então, você tem o tutor humano, o professor, o tutor, etc. Se você for olhar hoje no MEC, por exemplo, na educação inclusiva, eles lançam todos os cursos sem tutor. Por quê? Porque é financeiramente viável. Você não tem condições de lançar um curso para 1 milhão de pessoas, pensando que você vai ter que a cada 100 pessoas tem um especialista. O Brasil não tem mão de obra para isso. E não tem dinheiro para isso. Uhum. Então, onde foi que nós pensamos, eu e o Roger? Um autoinstrucional com uma inteligência artificial que possa entender o que ele quer e responder ele 24/7/365, ela está exatamente no ponto entre um autoinstrucional, o curso mediado, mas ele está mais para o mediado. Então, hoje, dentro da academia, a gente consegue dizer assim... nós amparamos um aluno com uma inteligência artificial que é preparado para o que é específico dele, para a dúvida dele, para a maneira como ele está estudando. Então, assim, isso é muito inédito. A gente até hoje não conhece ninguém que tenha
Não estou querendo dizer que nós vamos ser exclusivos para sempre, nem esse é o nosso ponto forte, não. Mas no momento, Gabriel, não tem. Não, você está trazendo uma solução para uma necessidade que você já via há muito tempo. Há muitos anos. O que a gente fez, assim, o Eduardo até enxugou, né? Simplificou. Usando a experiência, você tem muito tempo de experiência especificamente nesse segmento, com ensino. Tinha uma série de ideias a serem implementadas e vinha transportando uma série de dores, né? O setor tem esse problema, enfrenta esse desafio, sempre tive essa dificuldade. As universidades públicas têm esse problema, as universidades privadas têm essa característica. O setor corporativo padece dessas dores. E a gente foi segmentando esses problemas, desconstruindo o produto e atuando nos problemas que são, usando aquela teoria do Oceano Azul, né? Atuando nos problemas que fazem diferença no momento de ofertar para um cliente e usando a infraestrutura da AWS, que ela é robusta. Então a gente resolveu tanto questões relativas a desempenho, experiência do usuário, experiência do professor, como ferramentas que vão facilitar a vida do professor, vão facilitar a vida do aluno, a disponibilidade. A gente pegou todos os leques que envolvem o conceito de ensino à distância, inclusive de migração. A gente está abordando um cliente que já possui plataforma. Como é que nós vamos trabalhar um processo de migração? Nós vamos buscar um cliente que possui plataforma, mas ele vai trabalhar em conjunto com a nossa para alguns cursos novos e a dele é antiga. Ele não quer migrar todos os cursos. Como é que a gente faz essa integração das duas? Ou seja, usando uma visão profunda do segmento que o Eduardo tem, a gente fez esse desenho, criamos um roadmap de ações e elas foram sendo implementadas. Então, esse produto ele se encaixa em qualquer um dos segmentos mais importantes que usam hoje conceito de ensino à distância. Desde uma empresa que precisa fazer onboarding de funcionário, treinamento interno, a gente tem hospitais, né, setor de saúde. Então, o leque de aplicabilidade da solução que a gente começou a desenhar ficou tão amplo e usando a sua experiência, que tem uma bagagem sólida para a gente se apoiar nela para construir isso, fez todo o sentido a construção desse produto em conjunto. Aí eu volto naquilo que a gente comentou. Isso só faz sentido quando eu entendo o seu negócio, quando eu entendo como é que você precisa crescer, o que faz sentido. Porque eu não vou mentir. Trabalhar de trás para frente que a gente fala tanto dentro da própria AWS. Não adianta você chegar oferecendo um produto se você não sabe se a pessoa precisa daquele produto ou o que ela precisa, né? Isso que você... aquilo que a gente fala para todos os clientes. A gente quer entender qual o seu problema hoje, o que te incomoda, o que hoje na sua operação, no seu processo não está funcionando bem. A gente não quer chegar lá com algo envelopado, pronto, tipo, olha, tá aqui o que você precisa. Não. Eu acho que nisso eu fui usado. Porque, na verdade, eu estava na linha de frente, né? Que você trouxe toda a sua experiência, né? Porque eu não vou mentir, Eduardo. Assim, a gente já teve casos de empresas que a gente começou a trabalhar e dar uma consultoria. Não é o objetivo nosso dar uma consultoria em business, igual está muito em voga aí. Mas a gente, para avaliar o potencial de crescimento, fazer projeção futura, eu preciso avaliar o quão saudável aquele negócio da empresa está e o quanto a gente pode ajudar ele a se tornar mais saudável. Alguma camada a gente tem de responsabilidade. Eventualmente a gente vê um negócio que, assim, tá indo num caminho errado. É interessante, a gente já tem bastante tempo de experiência. Às vezes a gente vê que aquela ideia, a forma como ela está sendo conduzida, aquele projeto, talvez ele não vá. Acho que a experiência que a gente teve cuidando de negócios dos mais diversos setores nos qualifica a fazer isso. E isso faz muito sentido, inclusive, para a gente fazer projeção futura. Aqui a gente tem condição... Bom, igual a gente fez no seu caso. A primeira onda é resolver os problemas de infraestrutura. Resolvido? Então, um tempão que não abre chamada, então agora nós vamos fazer uma segunda onda, uma de expansão. Expandimos. Agora uma onda em tornar esse ambiente mais disponível, né, com suporte a falhas, internacionalizar o produto, enfim... colocar modernização dessas interfaces, utilizando ferramentas de modernização. A gente tem um fluxo de trabalho que em algumas empresas, mesmo elas estando no segmento de SMB, nas empresas grandes isso é normal, numa empresa de SMB, nem todas, mas algumas têm um perfil para a gente aplicar essa metodologia. E o que a gente vem fazendo em conjunto.
Esse produto eu falei, esse aqui a gente tem que trabalhar em conjunto aqui. E assim, agora é porque a gente está no ambiente de infraestrutura, de técnicos, e eu não sou, né? Então, assim, mas eu vou falar um pouco de pedagogias, que é um pouco da síntese. O que o produto traz? Quando uma inteligência generativa interpreta, com todos os cuidados que a gente tem, da equipe do DJ, da Imácia, de blindar, de não deixar ele alucinar, dele não sair do conteúdo. Nossa, tem toda uma história, toda uma característica do produto que dá segurança para a gente implementar. E eu estou falando com vocês, eu estou na linha de frente. Sim. Nós temos um MVP em Ibirité. Tem quanto tempo que eu não abro suporte? Acho que desde o início. Né? A gente começou com IA, com tudo, com dashboard e tudo. O projeto rodou. O pessoal está super satisfeito. E com todas as inovações. Uhum. Mas vamos só voltar uma questão no conceito que eu ouvi um professor falando, eu deveria lembrar o nome dele, é um uruguaio. A gente, como eu falo muito, a gente foi tomar um café e ele me deu um conceito na época, eu fiz um link com o que eu li agora. Depois eu vou até pedir para colocar a referência bibliográfica pelo seguinte. Ele falou comigo assim, se você tem um professor super especializado, um PhD, e ele produz material, o conceito dele é que aquilo é um material morto. É o que já está escrito. Com um mês ele já precisa de inovação, etc. Então aquilo está dado. Então você contrata um professor caríssimo, isso era o modelo do EAD, ainda é muito, e coloca estagiários para poder fazer a tutoria. Os estagiários não vão melhorar aquele produto, eles vão piorar aquele produto. Porque na hora que ele for tirar a dúvida, ele não vai ter o mesmo alcance que aquele PhD teria. Sim. Isso é a teoria dele, tá, gente? Eu até concordo. Mas é polêmico. Mas eu concordo. Fez muito sentido para a minha época. E agora, nós estamos falando de um conceito de tétrade. Porque nós temos o professor humano, nós temos o outro produto que nós dizemos que nós não falamos dele, que é o AI professor, que é a produção do conteúdo. Você tem o AI mentor e na outra ponta você tem um aluno. Então vamos lá, no presencial você tem professor-aluno, a gente passou a vida inteira tendo uma relação professor-aluno. No EAD, você tem o professor, o aluno e o tutor. Então era uma tríade. O que nós estamos fazendo agora? O professor, ele está focado na estratégia, no pensamento. Isso é um conceito consolidado já. A gente só identificou, e quando a gente fala assim, tem as dores e que precisa, eu gosto de estudar. Então eu vou sempre a referência bibliográfica, vou sempre pesquisar. E eu achei esse autor. Então ele esclareceu isso muito para mim. Não adianta eu ter um AI mentor, uma inteligência generativa, respondendo em cima de um conteúdo não adequado. Se o conteúdo não é adequado, a resposta não será. Sim. Se você vai lá e coloca 2 laudas e fala para ele assim, não inventa, siga o material, não tem muito o que responder, ele tem 2 laudas. Então ele mudou, num primeiro momento, ele mudou a maneira como a gente vai orientar o professor a produzir o curso. E num outro momento a gente vai entregar um produto que vai, nessa tétrade, a IA generativa vai construir o conteúdo do professor. Sem cerimônia. Tá? Sem cerimônia. Você fala dessa questão tipo, de ter essa continuidade em melhorar o material que já foi desenvolvido. É isso que você está falando. Tipo, você tem um enriquecimento. Esse vai ser Você tem um enriquecimento e uma aderência ao EAD. Então, por exemplo, ele vai começar a escrever o material dele, vamos dar um exemplo prático do aí, professor. Ele vai lá e vai pegar o texto bruto dele, nós não vamos escrever pelo professor o conteúdo, mas ele vai fazer ou a pesquisa ou a curadoria dele, ele vai subir esse conteúdo. Mas, ao invés de eu ficar orientando a ele, escrevam boas-vindas, o boas-vindas tem que ter assim, vamos fazer um manual de 50 páginas para ele, ele não vai produzir. Não. E não produz, tá? Principalmente meio universitário, não produz. Meio corporativo também não produz. Então, quando você entra, por exemplo, para checar, não tem uma orientação de estudo, não tem um plano de ensino, não tem uma contextualização do aluno. Então, o que a gente fez? Ele vai seguir um protocolo. Ele vai inserir um material bruto. E vai ser revisado. Só que ele não precisa escrever aquilo tudo. Na hora que ele coloca o material, a IA vai sugerir para ele
dentro de uma premissa pedagógica que não é só minha, que é principalmente do cliente. Quais as regras que ele quer, modelo de escrita formal, informal, híbrido. Então o professor vai ter um guia vivo e que vai escrever para ele o texto de boas-vindas, vai escrever o plano de ensino, vai escrever o texto de abertura e eventualmente fazer o quiz para ele, fazer o questionário. Só que ele vai revisar tudo. Então nós estamos com o segundo pé da TEDRAD, que é CT e IA como apoio do professor. Então nós não estamos falando assim, igual o pessoal fala na internet hoje, está falando sobre servidores menores, etc e tal. É muito comum você entrar na internet hoje, eu na minha linha do tempo, venho o tempo todo, eu monto seu curso em 5 minutos. É só você me dar seu texto, eu coloco lá, a plataforma sobe, você não precisa preocupar, infoprodutor. Então tem também uma maneira assim... É que... simplificar É que eu vejo que existe ainda uma... Por incrível que pareça, né, acho que tudo ainda é muito novo. Então as pessoas às vezes vêm com essa questão do IA no sentido achando que é mágica, né? Tipo, eu quero que faça isso, aquilo. Tá, mas como que a gente vai construir isso? E eu acho muito interessante você trazer a complexidade que é, porque você tem que inserir o material, você tem que ter a curadoria desse material, você tem que seguir protocolos, você tem todo um trabalho por trás para garantir que aquilo que você está entregando como resultado final não é uma alucinação, ou que ele não vai ir desviando e daqui a pouco ele vai começar a misturar conteúdos com informações incorretas e vai começar a criar um Frankenstein ali. Então, você tem essa consciência. Eu vejo que a possibilidade que o IA traz hoje não é de substituir as pessoas, é de agregar um suporte e agregar com que você seja cada vez mais produtivo, mais escalável, consiga ganhar mais velocidade, consiga trazer coisas com mais qualidade, né? Sem a necessidade de você precisar ali de exército de pessoas ou de demandar muito mais tempo para construir algo. Só que, por outro lado, não é mágica, né? Você está falando de todo um cuidado... Todo um cuidado que você tem que ter ali em cima para garantir a qualidade do que você está entregando. E que bom que você deixou isso bem claro aqui no que você tá dizendo e até mostrando, né, exemplos práticos, né, na educação, como que acontecia isso antes do IA, né? Como que a gente também, trabalhando com o material ali, a gente conseguiria tirar a qualidade dele ao longo do tempo em vez de agregar, né? E o IA é a mesma coisa. Se você não configurar ele, se você não souber utilizar ele, você consegue fazer trazer esse mesmo malefício. Não sei se eu consegui expressar bem a minha ideia, mas é o que eu vejo ainda hoje. E eu vejo as pessoas com medo, sabia? Tipo, eu vejo as pessoas ainda com certo receio de usar, receio de... E aí eu vejo muitas notícias assim, a empresa tal... foi processada porque colocou informação X, o IA processou e colocou informação errada, fez não sei o quê. Eu acho que as pessoas precisam... A gente precisa explorar muito mais isso e tem muito mais campo para se trabalhar. As possibilidades são N e aí entra aquilo que a gente estava falando, a infraestrutura que era o base, tá feito, né? Você já não tem mais essas dores de cabeça. E agora a gente está falando do quê? De crescimento, escalabilidade... de expansão, levar isso para outros lugares, outros idiomas, segurança, acessibilidade. Você vai conseguir trabalhar muito essa parte da educação inclusiva que ainda, né, não sou da área, mas eu vejo, até por ter exemplo dentro de casa, o quanto ainda é carente, né, de material, né, de ferramental para ajudar esses estudantes. Então, eu vejo N possibilidades, assim, é um mar de possibilidades, é muita coisa que a gente pode produzir. E quando o Roger fala... Se você não concordar, Roger, você tá olhando, pode falar, Gabriel, não concordo. Não é bem assim, mas é uma visão... Eu quero jogar mais uma na mesa, que é o seguinte, fazendo um comparativo. Quando eu vejo o Roger falando assim, que as pessoas estão vendendo plataformas menores e críticas a AWS, não, eu posso te entregar uma coisa menorzinha, uma coisa mais personal. Qual que é a confiabilidade disso, né? Me parece um pouco essa venda da IA, sabe? Assim, não, eu monto para ser uma coisa rápida, eu monto uma coisa para ser fácil. Então, assim, só fiz essa consideração. O que eu ia colocar, a gente até tocou muito pouco nesse assunto, que virou meio que parecendo que é óbvio, né? A gente foca muito
em falar sobre o que é inovação, o que a gente fez de novo, o que a gente está colocando que outras empresas não possuem ou não têm da forma como está sendo feita. Ok, a parte de A representa tudo isso. Mas toda essa experiência que foi mencionada aqui, que a gente passou, o que a gente entendeu das demandas e os problemas que a gente enfrentou nesses projetos, que são projetos grandes, esse, inclusive, foi a base, né? Essa foi a base para a gente criar uma das coisas para criar esse produto, que a gente não fala porque parece meio óbvio, é que essas plataformas de empresas que utilizam, que pensam em utilizar, de universidades e faculdades que utilizam EAD ou que estão migrando, toda faculdade hoje utiliza, né? Todo curso, entregar essa mesma robustez e esse mesmo ambiente, tirando toda a inovação, já como item de diferencial no produto. Então, assim, além de ter a cereja do bolo, que é a IA e as ferramentas que o Eduardo vem trabalhando muito nelas, o objetivo também é dar a esses clientes a tranquilidade que ele vai ter um ambiente robusto e que vai funcionar bem, e que se isso é utilizado internamente numa empresa, ou se isso é utilizado como uma venda final de uma universidade para os clientes, que são os alunos, é fundamental que ela tenha isso numa plataforma robusta com um custo necessariamente baixo. Não adianta colocar isso como uma ferramenta com preço para o mercado europeu ou americano pagar aqui no Brasil. E aí eu te pergunto, Roger, como que isso ia ser possível em um colocation tradicional? Não tem a menor possibilidade disso ser colocado, porque a gente usa em profusão as ferramentas e esse mundo de serviço, né, esses Legos que você mencionou, que só a AWS tem. Então, o fato da gente ter conseguido vencer esse desafio e ter usado essas ferramentas e continuar insistindo nelas, usar as engrenagens corretas ali, dão esse resultado final. É lógico que se você for conversar com um neófito que é nerd, ele vai falar, não, mas eu posso subir um servidor, instalar o software de terceiro. Põe na minha máquina. Eu ponho na minha máquina, eu vinculo aqui. Eu já tenho bastante tempo, eu já cansei de ver soluções desse tipo. A gente pode falar com propriedade, porque antes de trabalhar com a AWS, a gente tinha um colocation, a gente tinha um data center, a gente tinha servidores instalados, a gente fazia exatamente isso. E isso me envelheceu bem na minha vida. Isso... Mas aqui, então, eu vou reforçar. Reforça. É igual acabar a luz em casa. Acabou a luz em casa essa semana. A gente não tem noção. Tem que ficar Foi por causa da chuva? Em São Paulo a gente tem, não, viu? Mas aí é porque o que você está falando é o quê? Não, bacana, eu vou colocar um monte de inovação, mas se a base não funcionar, destrói tudo. Não tem como. Você não tem base, funciona, não tem escala, não tem segurança. Você não tem, como é que chama a parte de auditoria, por exemplo. Vamos pegar uma coisa simples que ninguém nem preocupa. Quando você está diante de um problema, as ferramentas de auditoria te ajudam a localizar a origem desse problema, resolver, ou de forma preditiva, antes que ele ocorra, ou na hora de consertar um problema, que ela te ajude. Começa por aí uma coisa simples, auditoria, previsibilidade. Se você não tem as ferramentas para isso, vai ter que instalar a ferramenta de terceiro. Em resumo, não tem como entregar a mesma qualidade de serviço e mais. Se você for tentar fazer da mesma forma que existe dentro da AWS, obrigatoriamente vai ficar muito mais caro. Muito mais caro. Você vai ter que comprar hardware robusto. Você vai ter que colocar zona de disponibilidade. Não tem como. Esse investimento pesado que é feito, ele tem algum objetivo, algum sentido, desde que você utilize de forma correta. Mas é isso aí. Eu posso puxar uma IA para dentro do Moodle. Eu conecto, hoje o Moodle oferece isso. A gente vai lá, pega uma API e conecta com GPT, Grok, o que for. E deixa ela lá. Agora ela está solta. Ela está solta. Então o resultado que ela vai dar, a gente não sabe. Então, Ibirité, experiência positiva nossa. Instalamos a plataforma lá, não parou. Ok. Então não teve reclamação, ninguém ficou se sentindo inseguro com a plataforma. Então nós já fomos para a camada superior. Então nós já fomos tratar o quê? De como é que era a qualidade do conteúdo. Foram diretores, coordenadores e professores. E na educação inclusiva. Então lá a gente já foi. No projeto recente, projeto novo, com 1 mês e pouco a gente já estava discutindo.
consultoria para a PDI do município, que é o planejamento, que eles não tinham um modelo, a gente ajudou eles a estruturarem. A plataforma ficou aqui rodando. Se ela não estivesse rodando, aqui ia falhar. Não ia ter essa discussão. Não tem. Não ia tinha. ter essa abertura. É isso eu falo. Não sei, vocês são muito mais experientes que eu. Em EAD não funciona. Em EAD a gente não evolui se a gente ficar o tempo todo discutindo infraestrutura. Não, é justamente isso que a gente falou no começo. Não é o seu core. Não é. Você não é uma empresa de infraestrutura. Você não é o cara do... Mas você usa. Não, mas é aí que tá. E aí... A metáfora é ruim, mas é a mesma coisa que você falar assim, o prédio não tem encanamento. Quando eu trabalhava na UNA, tinha ali na Guajajaras um tantão de gente com um elevador só. Nossa, não precisa 3 elevadores, ficou lindo. A gente teve que trabalhar com EAD até para otimizar a entrada dos alunos e tudo. Esse é o ambiente do presencial. O ambiente do EAD é todo por conta do Lucas. É a infraestrutura. A minha universidade está baseada numa plataforma. Ela roda toda, 100% integral lá. Então ela não pode vazar água, ela não pode nada. Porque senão ela inviabiliza. Não, mas a partir do momento que você não vai se preocupar que vai vazar água, você vai se preocupar com o quê? Expandir, atender novos mercados, desenvolver novas soluções, abrir novas discussões. E eu acho que esse é o nosso papel aqui, né? Eu como da área comercial da AWS, atendendo os clientes, é isso. Eu quero ajudar a resolver problemas, endereçar problemas, para que você, a partir dali, resolveu isso, o que a gente pode desenvolver novo? O que a gente pode construir? Entrar nas discussões, igual você falou. Discutir outras coisas. Discutir aquilo que realmente está atrelado ao seu negócio. Não é educação, você tem que se preocupar com isso. Você não... deixa o BO para ele. Mas deixa o BO para o suporte, né? Abre o chamado. Aí não tem BO no suporte, melhor ainda. Você não vai esquentar a cabeça e vai ter confiabilidade de escalar a sua solução e oferecer esse produto para mais 200, 300, 500 clientes que você sabe que vai suportar. E por uma geração intolerante. Porque hoje é diferente de muito tempo atrás. Então, assim, quando eu comecei, vou dar um testemunho que não é nada de gente velha, não. Como você não podia trafegar, olha só, software, como você não podia no LMS, não tinha banda para trafegar vídeo, essas coisas digitais, você mandava o CD, o DVD, a pessoa colocava no computador e a gente programava mandando ler o arquivo localmente. Então, se a pessoa lá ia clicar e abrir um PDF, ela tinha que esperar. Você lembra dos barulhinhos, né? Carregar, abrir um PDF. Hoje nós temos um público que é 0,3 milissegundos. Não tolera esse delay, né? Então, assim, outra... A resposta tem que ser rápido, o tempo de execução, tudo tem que ser... Nosso cliente era danado a gente gostava muito disso, que era a sensação de lentidão. Tinha essa máxima. Você não pegou, não. Mas é porque a gente já tinha resolvido com a equipe lá dentro. Porque eles tinham uma rede. Se fosse firewall da rede deles e tudo, quem pagava a conta era a gente. A plataforma que estava lenta. Uhum. Entendeu? Então a gente está lidando com situações na educação à distância, que elas são assim, a primeira coisa é a plataforma. Depois você vai ver se seu computador está com memória cheia, etc. E tem toda uma camada que a gente nem entra nela. Eu lembro eu brinquei com isso aquele dia, né? Eu lembro da propaganda, acho que da Pirelli, que quando você está dirigindo um carro, quando você tem um carro, ninguém lembra que pneu existe. Você só vai lembrar que o pneu existe se ele furar. Uhum. E com relação à segurança, é a mesma coisa. Então a gente tem que preocupar com firewall, com ataque, com blindagem, com segurança do site, se ele está atualizado, se ele está protegido. Porque, ainda mais no ambiente de faculdade, por exemplo, né, onde você vai ter um monte de aluno, assim, eles têm uma curiosidade, não vou usar a palavra curiosidade, em tentar fazer coisas erradas, você tem que ter um ambiente robusto, porque você tem potencialmente ali um volume grande de pessoas para derrubar a aplicação, para tentar fazer alguma coisa indevida. Quem não quer mal a vaga, né? Quem não ia querer ficar ocioso ali, não, né? Um laboratório de formagem da faculdade. Quando a gente começou a desenvolver o projeto da academia, o Eduardo não se preocupava com isso. Ele pensou em curadoria, pensou em trabalhar o mentor, até resposta e tal.
E aí teve um dia que eu perguntei pra ele, falei assim, se eu chegar aqui e pedir esse seu mentor pra construir 300 máquinas dentro da nossa conta, ele consegue fazer? Não sei, não pensei nisso. Se eu pedir ele pra pegar a resposta e aí você já vê o tipo de impressão usuário que você ia ter ali, ó. O que ele ia fazer? Mas eles fizeram... começar a trazer um monte de Não, mas de perguntas. Você tá mapeando riscos. Trazer CPF de professor, dado de professor. Ele, cara, eu tô pensando só no institucional. Aí eles resolveram isso. Pra mim, ainda me deram algumas dicas. Mas é muito... Eu gosto de usar o conceito de acidente aéreo. Lógico que ninguém quer que um acidente aéreo ocorra, aquilo que o Lito fala nos programas dele, mas quando você tem um evento, no caso é um evento de aviação, o objetivo ali não é necessariamente punir culpados, procurar culpados para punição, porque a punição não resolve o problema, ela não traz paz para ninguém. Pode ser uma paz momentânea para quem está sofrendo ali. Mas você aprender como que aquele evento ocorreu, o que levou aquele evento a ocorrer, e impedir que isso ocorra novamente, você vai tendo cada vez um ambiente mais seguro. E a gente passa muito por isso, que a gente vai atendendo vários projetos. Toda vez que a gente tem um evento que ocorre numa situação nova, uma situação que aconteceu com um cliente A, um cenário que às vezes não tem nada a ver com o cenário de ensino à distância. Aquilo ali funciona como aprendizado, lições aprendidas e passa a ser replicado na base toda. Então, isso é uma das grandes vantagens de nuvem, né? Que a gente não tem ambiente que é a parte de automação de entrega de infraestrutura. A gente entrega infraestrutura como código. Então, toda vez que você vai entregar uma infraestrutura nova, o código vai sempre ficando mais completo. Mais completo. Não é mais aquele processo manual de subir estrutura clicando, né? Com o mouse para subir. Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu tenho a minha resposta, eu não vou dar a resposta, mas eu queria ver a opinião de cada um de vocês a respeito daquilo que a gente começou discutindo. A gente chega agora no final eu vou trazer a pergunta. E aí, o que vocês acham? Afinal de contas, a nuvem, ela é o início ou o final da jornada de modernização? Deixar o Eduardo falar primeiro, né? Nossa. Acho que é melhor começar. A pergunta filosófica. Começar por quem que colocar tá ali aqui como... usando. Aqui. Não, aqui, sem querer. Repete, por gentileza. Se ela é o começo... A nuvem é o começo... É o início, ou ela é o objetivo final da jornada de inovação? Ir para a nuvem já se considerar inovador, é isso? Seria nessa linha? Eu vou te falar assim, para mim é um processo dialético, já que nós estamos filosofando. Porque se tem hoje uma determinada situação, então vamos pegar no nosso caso. A gente tem uma nuvem bem estabilizada, o Lucas e a equipe fizeram um trabalho bacana, a gente foi lá e implementou a IA, mas daqui a pouco... A gente precisa de mais recurso porque a IA está rodando em cima do servidor, então a gente precisa ter uma evolução da nuvem. Então, para mim, elas correm em paralelo. Eu não penso assim que o desenvolvimento tecnológico como se fosse uma infraestrutura de prédio. Ela vai ela vai ser renovada sempre. Então, eu acho que para mim elas vão rodar em paralelo. Eu acho que para mim, ir para a nuvem, você falar que, nossa, inovei, eu fui para a nuvem, estou usando nuvem. Mas como que você está usando? O que você está usando, né? Quantos dos recursos disponíveis você está usando? A AWS começou com o S3. Olha hoje o portfólio de produtos que a gente tem. Eu acho que então casa um pouco com o que você falou. É contínuo. Então, assim, você foi para a nuvem, é o primeiro passo de um mar de possibilidades de novos projetos, desenvolvimento, mudanças, novos produtos vão sair, novas demandas vão aparecer, o mercado muda, as pessoas consomem as coisas de maneira diferente, a educação, quanto ela mudou nesses 25 anos de experiência que você tem nesse mercado, o que vai impedir de nos próximos 25 se mudar ainda mais e você ter outras necessidades? Então é contínuo. A questão é justamente você estar alinhado em usar desses recursos o que melhor que ele pode te oferecer, né? Eu acho que você vai ter que sempre revisitar, né, a sua infra, você vai ter que sempre revisitar a sua solução de IA, você vai sempre ter espaço para melhorar, você sempre vai ter espaço para testar coisas novas, mudar, desfazer coisas que foram feitas lá atrás, criar um produto novo. Eu acho que é
é eterno, não sei, tecnicamente. O que você acha? Então, Vamos lá, Lucas, você deveria ser eu o não primeiro. vou ficar em cima do muro. Do início, se é o início ou o fim. Para mim, categoricamente, a nuvem é a fase final. Porque tudo que vem de agora em diante, não de agora, né, de algum tempo, e que vai surgir, não vai ter por onde fugir, né? A base sempre vai ser a nuvem de agora em diante. Não tem como fugir da nuvem. Toda nova tecnologia, toda inovação, tudo que vem sendo construído tem a nuvem como sua base principal. Então, para mim, não tem outra saída, não. Interessante a pergunta filosófica. Fala né? Eu penso assim, eu vejo a nuvem como ferramenta. Então, eu acho que ela tem que estar no início, no meio e no fim, mas como ferramenta. E, complementando o que você disse, o porte, a magnitude das empresas que investem em nuvem, no caso específico da AWS, que a gente pode falar com mais propriedade, é monstruoso. O volume de pessoas, o volume de tecnologias, o volume de pessoas pensando nisso, olhando para o mercado, trabalhando junto com clientes e entendendo a dor e a necessidade do cliente, e resolvendo esses problemas e compartilhando isso com outros clientes, seria um desperdício imenso de recurso fechar os olhos para isso. Mas isso por si só, a ferramenta sozinha, ela não resolve o problema. Mas você não tem como não utilizá-la, você precisa da ferramenta, mas você não precisa só da ferramenta. Então, o que eu colocaria é que a nuvem é necessária, ela é fundamental para o processo futuro da empresa, ela precisa adotar em algum momento, vamos dizer que ela não começou a adotar no início, ela vai adotar. A gente tem clientes que a gente teve que migrar para a nuvem em situações de Caos total, assim, ao ponto da gente chegar para o cliente e falar, olha, se vocês não migrarem, são clientes antigos da nossa base que não estavam na nuvem, que se recusavam a migrar. Ele falou, olha, se vocês não migrarem, infelizmente a gente não vai ter como continuar atendendo essa conta, porque vai ficando anacrônico o processo de suporte. Eu não consigo mais visualizar uma empresa não operando. Eu não consigo visualizar uma empresa não tendo uma carga de produto rodando. A carga principal, né? Carga principal, enfim. E o processo de crescimento dessa empresa, de evolução, de maturidade, ele depende disso, ele precisa dessa ferramenta. Então depende da mentalidade dos diretores, dos gestores, que é quem decide, né, quem pensa, em olhar com atenção e não enxergar como custo, não enxergar como obstáculo ou como empecilho, enxergar como uma ferramenta que vai ajudá-lo. Perfeito, pessoal. Deixa eu só fazer uma fala que, se for o caso, corta. Não vamos cortar, não. Não, é coisa rápida. É porque você falou de nuvem, de fim, prometo que eu vou pensar a respeito, porque isso é uma opinião complexa para mim. Mas eu vou falar agora na posição de cliente e mesmo de empreendedor quando eu montei a empresa. O que eu escolhi? Eu escolhi a plataforma mais usada do mundo. Porque eu não acredito que eu tenho condições financeiras, nem é o meu negócio, desenvolver um LMS e digo que não é meu negócio desenvolver nuvem. Então, assim, eu fico pensando, assim, do meu ponto de vista, acho que é um caminho sem volta. Acho que tem brigas assim, com grandes empresas, com big techs, a gente tem esses discursos. Mas ninguém vai ter um Facebook de novo, com Instagram particular próprio que eu lancei. Então eu acho assim, eu entendo que estar na AWS, entendo que trabalhar com Moodle é bom para o meu negócio. Então eu não pretendo ter uma plataforma proprietária de uma empresa pequena e não pretendo sair de uma empresa como a AWS. Para mim, isso é um retrocesso. Falando assim, em termos de cliente, para mim, eu não correria esse risco. Perfeito. Pessoal, então eu quero agradecer a participação suas. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção. E o convite aqui está aberto. Se vocês quiserem tratar e discutir outros assuntos, as portas estão abertas. Foi bom. Vou usar o Eduardo para falar mais sobre o ódio que ele
tava de mim. Agora vocês têm que trabalhar ele isso. mudou. Cara, a gente vai Eduardo trabalhar na preocupado. terapia, né? A gente vai trabalhar na terapia. noção disso, cara. Não, Terapia. vocês dois precisam, eu não. Pra mim, eu já passei disso há muito Não, tempo. Eduardo, é que eu acho muito legal, Aí encerrou, assim, o cenário que a gente se conheceu, se encontrou, porque ele é comum, não é tá, eu não algo que fiz. tá isolado a você, entendeu? Peraí, gente, Por isso faltou uma que- coisa. Faltou Encerramento. coisa? Faltou uma Não, coisa do com ele, eu encerramento. lembro que eu tava mais bravo com o senhor. Eu esqueci do- Ó, viu? Eu tô marcado. Mas a gente vai fazer só Eu no que final, tenho que ir feito pra no início, terapia. não? Quer pedir a pessoa para se inscrever e tal? Tá. Curta, comenta, compartilha. Tá, então, dá uma pausa. Então, pessoal, quero agradecer a participação de vocês. Obrigado pela Obrigado. disponibilidade, pelo tempo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela confiança, Eduardo. Eu agradeço o Gabriel também por nos ter apresentado, por confiar na gente indicando clientes. E para você que está assistindo, eu vou pedir que clique aí no assinar no nosso canal. Isso faz diferença no sininho para você receber notificações. E fique à disposição aqui para responder dúvidas e perguntas. Coloca aí o que vocês querem saber, assunto que vocês queiram discutir, o que vocês têm de demanda. O nosso objetivo aqui é ajudá-los. Mais uma vez, obrigado a todos. Eu agradeço. Obrigado, Lucas. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.